Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. O nosso programa de hoje é especialíssimo. É em comemoração ao Dia de Camões, a importância da língua portuguesa nos países da lusofonia. E, para isso, nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que o acadêmico Antônio Torres. Seja muito bem-vindo, um grande prazer tê-lo conosco nesse dia tão especial. E, a partir daí, eu o convido a falar um pouco da sua história com a língua portuguesa, especialmente porque foi ela que lhe deu régua e compasso para a sua profissão. Por causa da língua portuguesa, é por causa da língua de Camões que o senhor se constituiu escritor. Apesar de, como diz, ter crescido num ambiente ágrafo, tomou gosto pela leitura, pela escrita, desde muito menininho, desde muito miudinho. Gostaria de ouvi-lo falar sobre isso. Seja bem-vindo mais uma vez, mas antes que ele nos fale, eu gostaria de convidar a vocês todos que estão nos seguindo, que estão nos assistindo, que curtam, que compartilhem esse vídeo, que faça essa mensagem chegar a mais pessoas e que enviem perguntas, dúvidas ou colaborações para a gente poder passar para o nosso convidado e responder. Seja bem-vindo mais uma vez. Um grande gosto para nós. Eu interrompi a Lorelai, pedindo desculpa por esta interrupção, mas porque nós estamos a falar, esta entrevista passa no Dia de Camões, e nós sabemos que o António Torres fez parte do júri do Prémio Camões, que em 1995 entregou o Prémio Camões a José Saramago. Portanto, José Saramago, como o primeiro Nobel da Literatura em língua portuguesa, pois teve em Portugal como o primeiro consagrador o próprio António Torres, que fez parte então do júri que lhe atribuiu o prémio mais importante da língua portuguesa, da cultura portuguesa, que é o Prémio Camões. Seja bem-vinda, Miriam, também ao nosso grupo, também membro da Revista em Comunidade, também Jorge Vicente, e todos temos perguntas muito que estão assim nos cutucando para ouvi-lo falar. Mas vamos deixar que o nosso convidado fale a respeito e se situe na medida do seu conforto, da sua memória afetiva, e que ele coloque para nós toda essa história maravilhosa de vida. Saudações transatlânticas para todas e todos. Lorelai, Miriam Naves, o nosso grande comandante Henrique Doria, o timoneiro aqui. O pequeno timoneiro. E Jorge, cadê o Jorge? Não estou vendo o Jorge Vicente. Timoneiro é aquele que pega o timão do navio e vai embora, pega o timão do barco. É o senhor, né? O timoneiro. Timoneiro dessas ações todas da rádio. Da rádio, da Revista em Comunidade, mas que não seria nada, o timoneiro não seria nada sem o seu braço direito, que é o Jorge Vicente, e sem os colaboradores da revista e agora também da rádio, como o António Torres, não é? Então, parte desse conjunto está aqui, louvando a língua de Camões, louvando a língua portuguesa, a última flor do laço inculta e bela, segundo um poema da escola da minha infância, já para entrar no tema que a nossa Lorelai puxou, porque foi na escola da minha infância que eu tomei conhecimento do tão maravilhosa, poderosa era a língua portuguesa, sobretudo através dos seus textos, né?
E esses textos chegaram naquele mundo agrário e ágrafo em que eu vivia, no sertão da Bahia, uma terra sem notícias das rádios civilizadas e sem livros, até chegar uma bendita professora pondo aqueles meninos e meninas para ler em voz alta poemas patrióticos. Criança, não verás país nenhum como este, olha que céu, olha... E, enfim, era de um poeta parnasiano, Olavo Bilac, mas que dava um belo trato à última flor do lácio, assim chamada por ele, num poema sobre a língua portuguesa. Então, eu devo estar aqui com vocês graças às duas escolas da minha infância. Uma era chegada à poesia em voz alta e a outra à prosa em voz alta. E completou-se. Completou, porque a primeira aula da outra professora, que se chamava Tereza, a primeira chamava Serafina, foi colocar um livro sobre a mesa, que ela chamava, um livro chamado Seleta Escolar, que era uma seleção de textos para serem lidos em sala de aula. E ela abria e pedia ao aluno para ler em voz alta aquilo, e para mim caiu Os Verdes Mares Bravios da Minha Terra Natal, onde canta a jandaia na fronde da Carnaúba, do José de Alencar. O começo de Iracema, de José de Alencar, que é um marco do romantismo no Brasil, em prosa, né? E danei a sonhar com o mar. Aí está o efeito da leitura na alma humana, que é nos fazer sonhar, nos fazer imaginar, nos fazer viajar. Então, já na escola da minha infância, eu viajei por mares nunca dantes navegados, através dessas leituras dos poemas e dos textos em prosa, que, na verdade, eram poemas em prosa. E assim me fiz até chegar um dia ao júri do Prêmio Camões, em 1995. Do lado do Brasil, éramos três: o poeta Afonso Romano Santana, que à época era presidente da Fundação Biblioteca Nacional, e o escritor amazonense Márcio Souza, um grande querido amigo, autor do Galvez, Imperador do Acre, e de outros grandes romances de sucesso amazônicos. E já no avião nós conversamos sobre o prêmio e da necessidade de darmos esse prêmio para o Saramago, porque o Prêmio Camões estava naquele momento com um problema. Quando premiava brasileiros como Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, tinha uma grande repercussão na mídia nacional. Mas aí premiava autores pouco conhecidos de Portugal e não saía nada. Então, chegamos à conclusão que a nossa posição lá tinha que ser uma coisa, uma postura um tanto a favor do próprio marketing do Prêmio Camões no Brasil. Então, o nome para levantar o prêmio no Brasil era só um: José Saramago. E quando chegamos à mesa da discussão, eram 3 brasileiros e 3 portugueses. Um deles era o meu querido amigo Urbano Tavares Rodrigues. E eu falei: olha, eu fico aqui com um problema sério, porque tem alguém muito amigo de muito tempo que teria a minha preferência, que é o José Cardoso Pires. Mas eu tenho que propor, porque o Afonso me pediu para eu ser o relator da proposta brasileira. E eu fui esse relator e disse... E parece que fui muito convincente, porque em 5 minutos nós resolvemos o prêmio. Foi uma coisa rapidíssima. Porque eu disse: olha, a situação é essa, contei tudo o que se passava, e o nome é José Saramago. O Urbano Tavares Rodrigues falou para mim:
Antônio, a minha situação é a mesma. Eu acho que seria muito justo esse prêmio para o José Cardoso Pires, mas o seu argumento é muito convincente. Então, estou com você, Saramago. E os outros ficaram calados e disseram sim, em 5 minutos. Aí toca todo mundo a telefonar a Saramago lá na sua ilha, na Lanzarote. Lancelot, e eu fiquei por último. Na minha vez, ele disse para mim: Antônio, eu estou a me sentir num altar de Deus. Aí eu disse: tu, Zé, um comunista a se sentir no altar de Deus? Então ouça. Aí cantei. Introi baldaltari de adidel que letificat juventude meam. Aí disse: tu sabes, opá, como é que tu aprendeste a missa em latim? Eu disse: eu fui sacristão, Zé, na minha infância. Na minha infância. E foi assim que Então, resolvi. então vamos regressar à sua infância, lá no meio, lá no interior da Bahia, num lugar muito recôndito da Bahia. E como é que foi a sua infância e como é que conseguiu, no fundo, a fuga daquele lugar tão recôndito para a cidade? Primeiro, eu quero dizer, porque para alguém daquele lugar que esteja nos assistindo não vir a me crucificar, eu quero dizer que era recôndito, sim, naquele tempo. Hoje, mais não, porque não há mais nada recôndito no mundo. O mundo está todo internetado, está todo ligado, né? Está na aldeia global. Aquela aldeia isolada, né, sem rádio, sem notícias da Terra civilizada, hoje está perfeitamente transformada numa aldeia global, né? Como todas as outras aldeias do planeta, né? Então, mas aí você tem razão, éramos todos esquecidos, né, no mapa do país. Vai ver, nem sabíamos em que estado a gente vivia, em que país vivia, e fomos aprender isso na escola. A escola que nos trouxe, nos situou no estado, no país e no mundo, né? Porque ali estudavam as capitais, os acidentes geográficos, estudávamos tudo. Então, meu caro Henrique Dória, descobrir a palavra escrita naquela escola foi a minha descoberta do mundo. A minha descoberta do mundo veio pela língua, esta língua deste senhor aqui, né? Esta língua de Camões. Foi a descoberta. E através dessa descoberta, foi por causa dessa descoberta que eu tive que estudar em uma cidade maior, uma cidade meio mais adiantado, e pronto. E dali para a capital, e entrar em jornal, e daquela capital, Salvador da Bahia, ir para São Paulo, e lá passar para a publicidade. E por causa da publicidade, eu fui para Portugal, e aí a história continua. E em Portugal, fiz a minha grande escola de literatura. Eu queria pegar o gancho daí, o senhor falando sobre Portugal, e convidar mais um português, o Jorge Vicente, que se apresente e faça a sua pergunta, Jorge. Vamos colocar Portugal de novo na roda. Muito boa tarde, querido António. E falando de Portugal e, neste momento, mais especificamente de Lisboa, que memórias guarda da Lisboa de 25 de junho de 1965, que penso ter sido o dia que chegou cá? Foi, sim. Eu cheguei num domingo à noite de navio, né? Cheguei de navio
E havia um português, um senhor lisboeta, que morava em São Paulo e que estava à minha espera no porto. E ele mesmo me levou para uma pensão maravilhosa, na Praceta João do Rio, pertíssimo do lugar onde, no dia seguinte, eu ia me apresentar à agência de publicidade chamada Belarte, na Praça de Londres. Né? E foi assim, e a Praceta João do Rio era cheia de árvores e passarinhos, e a mesa era farta 3 vezes ao dia. Foi uma chegada muito boa, né? Foi uma chegada muito boa. Então, foi isso. E aí começou toda a minha história com Portugal, pela Praceta João do Rio. Maravilha. Jorge, o Jorge ainda tem, Jorge, nosso poeta, mais um poeta presente, né, Jorge? Sim, mais alguma exatamente. Questão quer pegar daí ou posso passar a convidar a Miriam? Sim, posso perguntar que histórias é que poderá contar sobre Alexandre O'Neill e outros autores, outros grandes autores portugueses que conheceu em Lisboa ou no Porto? O O'Neill foi um caso assim de uma sorte chegar no primeiro dia, telefonar para um cidadão chamado Galvez Rodrigues, que era o dono da maior produtora de filmes publicitários de Portugal. Ficava na rua Pedro de Alcântara, né? E telefonei porque eu tinha um presente para ele de um diretor de arte, diretor artístico de São Paulo, que havia trabalhado em Lisboa e tinha feito muitos trabalhos com essa produtora. E ele disse, olha, o Galvez é uma pessoa maravilhosa. E eu liguei para o Galvez e disse, trago um presente para o senhor do Alaerte em Ele. Ele disse, então venha para cá já. Eu peguei um táxi na Praça de Londres e fui direto para Telecine Moro, que era a produtora. E ele me recebeu muito bem, me mostrou todas as instalações, me mostrou tudo. Aí disse, agora você vai conhecer o meu redator, que é um dos maiores poetas de Lisboa. Era o Alexandre O'Neill. E ele me entregou para o O'Neill e foi embora. Aí o O'Neill tinha na parede dele várias páginas do Brasil, de crônicas de Rubem Braga, de Carlos Drummond de Andrade e tal. E ele ficou assim, como se eu fosse o Brasil ali diante dele. Ele era fascinado pela literatura brasileira e tinha muito amigo do João Cabral de Melo Neto, que à época era cônsul do Brasil em Sevilha. E ele o visitava frequentemente, e o João Cabral o visitava em Lisboa. E ele havia publicado a primeira antologia dos poemas de João Cabral de Melo Neto em Portugal, pela Portugália Editora, né? E aí, pronto, ele me levou para almoçar e ficamos amigos para sempre a partir desse dia. Mais tarde, eu perdi meu emprego, 2 meses depois. Não me entendia com teclado português, que era diferente do brasileiro, e me atrapalhei um pouco. E aí o O'Neill disse, pá, tu não vais procurar emprego, vou te tratar pão e água e tu vais escrever. Aí eu disse assim, como é que você sabe que eu quero escrever? Aí é que veio uma coisa fantástica, pela maneira como falas. Olha que coisa incrível. Ele prestava atenção no meu jeito de falar e achava que por trás desse jeito de falar havia um escritor, né? E me levou a morar na casa dele, de onde eu só saí 4 meses depois para ir morar no Porto. Fui morar ao Porto para trabalhar numa agência de publicidade chamada Pali, Publicidade Artística, que era pertencia ao grupo do banqueiro Afonso Pinto de Magalhães. Sim, sim. Né? E a Pali era pertinho do banco. O banco ficava ali, quase defronte do Café Brasileira, e a Pali ficava aqui, na Sala Bandeira, também, aqui bem perto, num 4º andar.
E, enfim, são muitas histórias. E o O'Neill foi uma pessoa O O'Neill, que fundamental. também era um homem, além de grande escritor, era um homem da publicidade. Ainda Sim, hoje em Portugal temos uma frase dele, uma frase publicitária dele que permanece: amar e mar, a ir e voltar, para prevenir os afogamentos nas praias de verão. Exatamente, exatamente. E eu conheci como redator, porque ele era redator da Telecine Moro, ele que fazia os roteiros, os scripts dos filmetes publicitários que eram produzidos na Telecine Moro, né? E acabamos na casa dele, ele me arranjou um freelance, uma campanha para a Santa Casa de Misericórdia, da lotaria de Natal daquele ano, e ganhei um bom dinheiro que dividi com ele, porque fizemos juntos, né? E nos divertimos muito, porque o O'Neill tinha um senso de humor extraordinário, extraordinário mesmo. Foi uma pessoa, para mim, ele valeu como uma escola, foi uma escola de vida, de amizade e, sobretudo, uma escola literária. Eu gostaria agora de convidar a Miriam Naves, direto de BH, no Brasil, para fazer a próxima pergunta. Seja bem-vinda conosco também, Miriam. Prazer imenso ter você. Obrigada, Lorelai. Prazer é meu. Vocês imaginam como estou feliz de comemorar esta data, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu que dediquei grande parte da minha vida a trabalhar com isso, e logo entrevistando como um representante que está nos ajudando a comemorar a data, que é o querido, prezado Antônio Torres. E eu gostaria, antes de qualquer leitura, de qualquer pergunta, fazer a leitura de um parágrafo inicial que eu acho uma marca, um marco da literatura de Antônio Torres. Dia Mundial da Língua Portuguesa. Este ano nós vamos comemorar com Antônio Torres. Isso me dá uma honra. Estou assim, feliz por isso, inclusive por estar participando com vocês numa data comemorativa do motivo que eu dediquei muitos anos da minha vida como professora, e agora em comunidade já há alguns anos, né? Daqui do Brasil, com vocês participando da revista. E agora, sendo convidada com a rádio aqui para fazer parte dessa entrevista. Por favor, eu gostaria de fazer uma leitura de um livro que é muito importante, a capa no Brasil. Se o Antônio Torres tiver a capa de Portugal aí, ou nós poderíamos colocar depois, Essa Terra, que eu tenho aqui a edição 29ª de 2018, mas a publicação é de 76, agora com a editora Record, antes, na coleção Nosso Tempo, se não me engano, me corrija, Antônio Torres, foi uma coleção importantíssima para todos os leitores, para a escola brasileira. Tá? Tanto esta, um editor que é até hoje um ícone para nós, tá? E que fez a publicação de Essa Terra em 76. Um minutinho. Se estiver vivo, um dia ele aparece. Foi o que eu sempre disse. Foi o que o senhor disse? Naquela hora eu podia falar, desculpem, vai poder cortar? Pode cortar? Não tem problema, pode cortar. É porque eu realmente, vocês sabem, né? Não se preocupa. Pode retomar o início da leitura, que é mais fácil do que a gente cortar no meio da fala. O parágrafo inicial de Essa Terra. Se estiver vivo, um dia ele aparece. Foi o que eu sempre disse. O que foi que o senhor disse? Naquela hora, eu podia fazer uma linha reta da minha cabeça até o sol, e como um macaco numa corda,
subir por ela até Deus, eu que nunca tinha precisado saber as horas. Era meio-dia e eu sabia que era meio-dia simplesmente porque ia pisando numa sombra do tamanho do meu chapéu, o único sinal de vida na velha praça de sempre, onde ninguém metia a cabeça para não queimar o juízo. Loucos ali, só eu e o matuto com seu cavalo suado, que surgiu como uma aparição dentro de uma nuvem de poeira para deter a minha aventura debaixo da caldeira do Nosso Senhor, de Nosso Senhor. Qualquer pessoa deste lugar pode servir de testemunha. Qualquer pessoa com memória na cabeça e vergonha na cara. Eu vivia dizendo, um dia ele vem, pois não foi que ele veio, o Senhor estava com a razão. Ele mudou muito, espero que ao menos não tenha esquecido o caminho lá de casa. Somos do mesmo sangue. Essa é a primeira página, primeiro iniciante, deu início a esse livro, que para nós também deu início a uma trilogia, e nós sabemos que o tema tratado neste livro e a trilogia que o Antônio Torres vai falar para nós aqui quais são os livros que fazem parte. Eu passo a palavra a ele, me desculpe a leitura aí, porque a importância desse livro para o autor e para o leitor que o conheceu a partir daí é muito grande, porque foi um livro que já iniciou fazendo parte de uma trilogia e também de uma carreira muito importante para a literatura brasileira. Bom, Miriam, muito obrigado. Miriam Naves, professora, correspondente da Incomunidade no Brasil, tem feito um trabalho de aproximação luso-brasileira extraordinário, pelas letras, que é o que mais nos interessa, que é do nosso grande interesse. De fato, o que você disse aí do Essa Terra tem sido um romance que tem tido um caminho muito bom. Ele já foi publicado em inúmeros países, de Cuba ao Vietnã. E em Portugal gerou uma trilogia, saiu uma bela edição da editora Teodolito, do querido editor Carlos da Veiga Ferreira, que parece que está a viver aí no Porto. Depois da pandemia, ele se mudou aí para o Porto. Ele fez a trilogia que Essa Terra gerou foi com o romance O Cachorro e o Lobo, essa edição portuguesa também, e Pelo Fundo da Agulha, está aqui na edição da Teodolito, né? E tem uma notícia muito simpática a respeito dessa trilogia. Ela vai sair agora por causa dos meus 50 anos de literatura, iniciados com o romance Um Cão Voando para a Lua, em 1972. A efeméride levou a editora Record a querer lançar, já está em fase de produção, a trilogia num volume só. Essa Terra, O Cachorro Lobo, Pelo Fundo da Agulha, num volume só, e que vai se chamar Trilogia Brasil, porque foi assim que a chamou uma querida crítica literária baiana, no jornal à tarde, chamada Gerana Damulax. Ela chamou a trilogia Essa Terra e O Cachorro Lobo e Pelo Fundo da Agulha de Trilogia Brasil, comparando-a com a trilogia USA, né, do João dos Passos, do norte-americano João dos Passos,
não é à toa que ele é do espaço, porque os antepassados dele, ou o avô dele, teria ido da Ilha da Madeira para os Estados Unidos, era um português, né? E foi um dos maiores escritores norte-americanos do século XX. Então é isso, a coisa anda, e um livro, O Essa Terra, é de 1976, e até hoje, como é falado, como você agora acabou de falar, e leu belamente aí o começo dele, o que muito me emociona. Estamos todos vivos aqui, fazendo leituras, dando entrevistas, depois de 2 anos terríveis do país e do mundo. E comemoremos isso, esse fato de termos sobrevivido a esse tempo tão desastroso. No caso do Brasil, junta a pandemia com o pandemônio político, que é uma coisa também terrível, mas estamos sobrevivendo a tudo isso. E esse programa, essa entrevista, não deixa de ser uma comemoração pelo fato de estarmos vivos. E mais viva ainda do que nós está a língua portuguesa, que tanto amamos, esta língua inculta e bela, como chamava o poeta brasileiro Olavo de Carvalho, Olavo Bilac. Desculpem. Não tem problema, a gente corta. Olavo Bilac, mas que já deixou de ser inculta há muito tempo. Era um poeta do século XIX, vejam bem, né? Já deixou de ser inculta há muito tempo. Digamos, essa flor do Lácio, culta e bela. Com essas palavras de Antônio Torres, nós encerramos o primeiro bloco dessa entrevista. Convidamos você a assistir o segundo bloco com esse grupo seleto de pessoas que estão apaixonados pela língua portuguesa, quanto Antônio Torres, vão se incumbir de entrevistá-lo junto comigo. Até o próximo bloco. Foque. A lusofonia em foco.